Aí, pode passar esse slide, que já está bem comentado, né? Então, nós temos aí, para que você saiba, o que nós estamos trazendo nesse estudo é justamente isso, para que você saiba que existe um cenário em que Jesus nos coloca dentro para poder entender o que ele vai fazer com a humanidade, e principalmente com a igreja, que é o que mais nós vamos ver hoje. O que vai acontecer com a igreja, como está aí, a nossa lição, ela propõe a visão da luta entre o bem e o mal. Então, como é que está a igreja nisso tudo? Onde fica a igreja nisso tudo? O que a Bíblia fala sobre isso? E para começarmos essa ideia de o que a Bíblia fala, eu quero ler para os irmãos, abra a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ter alguns textos, hoje está bem longo o slide, mas é porque tem muitos textos que vai nos conduzir para esse entendimento. Então, eu quero ler 1 Tessalônica, capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Essa eu estou lendo na linguagem de hoje. Verso 14. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Alô? Estão ouvindo a leitura? E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, anime uns aos outros com esta palavra: a vida após a morte, e nós, a igreja, nós seremos levados primeiro. A Bíblia vai dizer, no próprio Apocalipse, mais à frente, e em outros textos também, ele diz o seguinte, que nós, ele diz assim, felizes são aqueles que estiverem na primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição vai ser essa ressurreição em que os mortos serão levados, encontrar com Cristo nos ares, nas nuvens. Lembra do casamento judaico? Que a noiva, ao ouvir o som do sofá, ela sai sabendo que o noivo está chegando. Ela encontra com ele no meio do caminho para a sua boda. Então, é dessa forma. E depois, os que estiverem vivos serão transladados, como fora Enoque, como fora Elias. Serão levados aos céus e terão os seus corpos glorificados para a boda do Cordeiro. Agora, nós não podemos perder a clareza de que tempo, dias, meses e anos, elas estão fechadas aqui nesse nosso mundo temporal. Ao sairmos, ao sermos transladados, nós somos levados à eternidade. Então, não existe tempo. É por isso que diz que vai ser como alguém fala assim, mas nós seremos levados imediatamente, Jesus vai voltar. Sim, mas provavelmente aquele período que Daniel fala, e que também Apocalipse vai falar, que são os 1260 dias, que equivale aí, nós já vimos, são 42 meses,
que o iníquo ele vai sentar no trono e se falar que é Deus. Porque para nós, talvez, como arrebatados, seja uma coisa rápida, mas para os que estão vivendo o período aqui na Terra. Isso é interessante, que quando nós estudamos sobre os pilotos e os astronautas, quando eles saem da nossa atmosfera, eles vão para outro lugar, tem até vários filmes científicos especulando essas questões, de que pode acontecer de que o astronauta, dependendo do ponto que ele vai e a longevidade por meio da viagem, da distância, pode ser que para ele passe alguns meses apenas, quando na Terra já passou 2, 3 anos ou mais. Então, só aí nós já temos a fundamentação de que esse espaço que nós vivemos de 24 horas e de meses e de ano, eles estão fechados aqui nesse tempo Cronos. Quando vamos para a Zoe, para o infinito, para o eterno, nós, então, não temos ideia dessa transladar. Tanto é que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do tempo e que o Senhor nos escolheu nessa fundação, uma vez que aceitamos Jesus. Então, esse tempo aí, nós não podemos tomar no tempo eterno. Irmã Helenita? O tempo eterno, sim, pode falar. Tem a questão também que nesses filmes eles atingem a velocidade da luz. Então eles param no tempo. Então eles vão e voltam à velocidade da luz, porque são anos-luz viajando. E aqui na Terra os anos vão passando. Quando eles voltam, eles já estão em outra era. Cada velocidade da luz que eles atingem Isso. também. Então, perfeito. Então, para os irmãos entenderem que chegando a essa velocidade, nós temos um tempo fora. Tanto é que quando nós vamos ver no Monte da Transfiguração, Jesus, Moisés e Elias, nós vamos ver, Moisés morreu, a Bíblia diz, e ela em nenhum momento fala que foi igual a Elias transladado, mas que foi guardado o seu corpo para que não houvesse adoração. E nós vamos ver que quando Jesus morre, eu vou mostrar isso aos irmãos no meu texto hoje, quando Jesus morre, sepulcros são abertos e há uma primeira ressurreição com ele ali, como primícia. Apocalipse vai falar isso. Apocalipse 13, ele vai dizer que são como primícias para Deus. Então, são marcados aquele momento. Pode ser que Moisés tenha ressuscitado nesse momento aí, em que houve essa ressurreição, porque a Bíblia diz que Jesus é o primeiro em tudo, inclusive entre os ressurretos. Mas nós não podemos perder que ali no monte, o que acontece? Há um momento de eternidade, não é uma sessão espírita. Ali é um momento de eternidade, em que Elias, Moisés está ali com Jesus. Então, a eternidade, ela não tem começo nem fim. Existe um momento. Então, a gente não pode perder isso da nossa mente ao estudarmos esse conhecimento bíblico. Então, quando eu vou falar do Apocalipse, eu não posso agora criar uma nova metodologia, uma nova didática. Eu tenho que olhar o que toda a Bíblia trabalha para a escatologia, e ela trabalha usando os impérios, usando os governos, usando os países. Então, quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós também temos que olhar desta forma, tá certo? Pode passar o slide. Então, eu volto aí a mostrar aos irmãos que é necessário demais para que olhemos o Apocalipse, não esqueçamos aí desses 3 pilares que eles formam a base para que possamos entender o que estão acontecendo, as coisas que viste no passado, as coisas que você viu acontecer, Jesus ressuscitou, levantou, os profetas, as coisas que são, João, no seu tempo, e as coisas que virão. Então, eu não posso perder essa temática, sabendo que o livro do Apocalipse, ele vai me levar a essa compreensão. Tem coisa que vai falar ali das coisas que já aconteceram,
das coisas que estão acontecendo e das coisas que hão de acontecer. E tem também, como nós vimos na aula passada, os selos e as trombetas, nós vimos que há momentos em que eles vão acontecendo de forma paulatina, como vai acontecendo como as dores de parto. Ela começa numa proporção pequena, ela vai aumentando, ela vai tendo uma dimensão maior até estartar realmente o momento do iníquo. E eu quero ler agora para vocês no 2 Tessalônica, capítulo 2, que vai nos dar também esse embasamento. Então, nós vimos que nós, os que tivermos vivos, e as pessoas que morreram em Cristo Jesus, eles serão trazidos à ressurreição no primeiro momento, para encontrar com o seu noivo, para que haja a boda do Cordeiro. Os que não morreram em Cristo, a Bíblia não fala nessa hora que eles vão ressuscitar agora. Ele diz que haverá uma segunda ressurreição. E nessa segunda ressurreição estão realmente as pessoas que não têm Jesus no coração. Então, aqui em 2 Tessalônica, capítulo 2, se você puder, leia o livro todo, é pequenininho. Mas eu vou me ater apenas nesse corte aqui do capítulo 2. Ele diz assim: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso. Isso é Paulo falando. Profetizamos ou anunciamos o evangelho que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso. Quer dizer, até agora nós temos uma tipologia, um tipo de anticristo, que ainda não personificou todo o mal. Mas a Bíblia está dizendo que em algum momento, e provavelmente ele vai dizer, até porque existe aquele que o detém, eu vou ler aqui para você, esse que o detém, alguns teólogos dizem que é um império que detém o outro. Outros teólogos dizem que é a base do Espírito Santo de Deus, que é a igreja que detém. Mas o importante é a gente saber que quem detém é Deus. Seja pelo império, seja pela igreja, seja pelo agir do Espírito Santo, quem detém o iníquo de se manifestar por completo a perversidade é Deus. Então ele continua dizendo aqui, ó, não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos, até mesmo vai se sentar no templo de Deus e afirmar que é Deus. Verso 5. Por acaso, vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então, o perverso aparecerá, o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Há algumas aulas passadas, a Rose falou, ela estava lendo o comentário, e que dizia que nos últimos tempos teria toda sorte de magia, de milagres e de coisas que acompanham o sobrenatural. Aqui está a resposta. Tudo isso terá força com o poder do mal.
Há poucos anos, o Jânio, que era da Igreja de Laranjeiras, foi à África. E ele voltou contando-nos muitas situações que ele viveu milagrosas. E a Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, na África, há um agir das forças malignas muito grande, porque ali há muita adoração para aquelas entidades. Então, como Deus age? Ali as pessoas precisam ver. A Bíblia diz, bem-aventurados são vocês que não viram e creram. Mas ali na África, muitos precisam ver. E então, os milagres do Senhor também são a olho nu pela incredulidade do coração. Ora, se o diabo faz, esse Deus é morto, ele não faz, então Deus faz. Então, o que vai acontecer aqui é que o perverso vai tentar atrair as pessoas com toda sorte de malignidade, mostrando um poder maior. E as pessoas que têm a inclinação para o mal e para os seus desejos de ter e possuir coisas e de ser abençoado, no caso, na visão deles, por bens materiais e prodígios, elas vão se deixar enganar. Então, aqui no verso 8 diz assim, então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Aqui ele já está falando no momento final, porque sabia que a Bíblia diz, lá em Apocalipse, nós vamos ler no final desse curso, que depois de tudo, dele ser preso, ele, quando se for solto, ele ainda vai se levantar numa rebelião contra Deus, e muitos ainda vão segui-lo. E num só sopro, o Senhor destruirá, vindo depois o grande juízo do trono branco, onde as sentenças para aquelas pessoas que morreram sem Cristo será dada e para a sentença completa de Satanás. E então virá um novo céu e uma nova terra, onde as coisas ruins, o choro já não existe mais, nem o mar mais existe, porque as primeiras coisas são passadas. Então, aqui no verso 10, ele diz, então, e engana, aqui, o verso 9, o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falso milagre e maravilha. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus o envia o poder do erro para agir nele, a fim de que acreditem naquele falso. Meu irmão, quando eu li isso a primeira vez, há muito tempo atrás, as igrejas não ensinam, e é importante ensinar isso. Peça ao Senhor para te livrar do poder do engano. Porque o poder do engano, ele vem com uma malignidade tão grande que você cada vez mais vai endurecendo o seu coração. Por isso que muitas vezes as pessoas não creem no que o Apocalipse diz, porque há um espírito de engano operando no nosso mundo. E nós, crentes, temos que vigiar, ficar cautelosos, ser sóbrio, como diz em Pedro, para que não caiamos aí nesse poder do engano. O verso 11 diz assim, por isso Deus o envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acredite naquilo que é falso. Cada vez a pessoa é suja, ela vai se sujar mais. Cada vez que a pessoa é santa, ela vai procurar se santificar. O resultado disso que vocês verão é a condenação de todos os que não crerem na verdade, mas têm prazer no pecado. Pode passar? Helenita. Pode falar. Pode falar. O que a irmã está trazendo aí aconteceu também no Antigo Testamento, com o rei Acabe, né? Quando perfeito. Boa ideia. Apresentaram o espírito da mentira e disse que Deus falou, quem persuadirá? E esse espírito da mentira foi lá e disse que persuadiria. E, portanto, que ele foi enganado e acabou morrendo pelo próprio engano. Então, o que nós temos que ficar atento é de não deixarmos nos enganar.
Porque é pedir a Deus mesmo. A partir daí, essa parte começou a fazer parte da minha oração. Senhor, dá-me discernimento e não me deixe envolver pelo espírito de engano. Porque o espírito de engano, meu irmão, quando você pega uma nota de 50, você não estuda a nota falsa, você estuda a nota verdadeira. Porque falsidade tem muito. Se você conhecer a verdade, ela vai impedir de que você seja enganado. Ok? Então, vamos aí. O nosso objetivo é conhecer a visão de João para a luta entre o bem e o mal. Confiar na proteção de Deus para cumprir a sua missão no mundo. Específico. Descrever essa visão recebida de João e o seu significado. Vencer a influência de Satanás. Como vamos vencer? Orando ao Senhor para nos livrar desse espírito maligno do engano que já está no mundo. Como João faz, você lendo as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, você vai ver que esse espírito já está no mundo desde quando foi liberado lá em Gênesis, capítulo 4, na morte de Caim. Suportar com paciência e liberalidade o terrível sofrimento trazido por causa do amor a Cristo. Tá certo? Então, vai haver sofrimento? Vai. Vai haver discernimento das coisas? Vai. Mas sofrimento, ele faz parte, infelizmente. O nosso Senhor sofreu. Alguns, eu já falei, são chamados por Deus para testificar com a vida. Olha que maravilha. Você foi chamado para testificar com a sua vida que o Senhor é Deus. Mas tem alguns que são chamados para testificar com a sua morte, dando testemunho com a dor do próprio corpo. Vamos passar aí, eu quero que você entenda, pela confusão que eu estou vendo algumas pessoas comentarem, porque depois eu prestei atenção no que fora dito em um microfone que estava aberto aí. Então, eu resolvi, pode passar, minha irmã, trazer para vocês esse quadro, para que você entenda que essas linhas de entendimento, elas não fazem diferença para o princípio. O princípio é, toda pessoa pecou. Para viver com Deus eternamente, existe uma vida eterna, para ter essa vida com Deus, é necessário que você aceite Jesus. Esse é o princípio. E você tem que ter remissão dos seus pecados. Só por Jesus a gente entra no céu. Ele é a porta para o sistema que Deus preparou para os seus, para tirar deste mundo que jaz no pecado, que está morto na malignidade. Então, mas existem várias linhas de entendimento. Essas linhas teológicas, elas podem divergir. Então, eu trouxe para vocês entenderem aonde está a minha ênfase, é lógico, está a minha teologia. Isso já dizia um grande teólogo do passado. Aonde está a sua ênfase, está a sua teologia. Dr. Lloyd Jones. Então, é necessário que você entenda que é lógico, eu estudo, eu tenho a minha visão teológica também. Mas existem várias outras que eu quero que depois, não sei se está pequeno para você ver, mas que depois você olha aí com cuidado. Então, o quadro das últimas coisas é baseado no estudo da Bíblia Peniel. A visão pré-milenista são aqueles que acham que nós já estamos vivendo o milênio e que o Satanás está preso. Eu não vou dizer para você se manter nessa visão e nem que você deixe, se você acha que é ela, acabou. Eu não vou discutir. Mas eu quero que você entenda que existem outras. Existem outros pensamentos. Essa daí tem base bíblica? Tem. Mas se você estudar a fundo, você vai encontrar algumas divergências. E eu não vou entrar nesse ponto, eu vou deixar para que você procure. Eu estou apenas levantando aqui a questão para que você, então, depois busque entender essas coisas. Existe também a pré-tribulacionista. São pessoas que acham que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ora, não quer dizer que a pessoa que tem a visão pré-milenista, que acha que Satanás já está preso, é o mesmo que pensa na pré-tribulacionista. Não, são coisas distintas. Eu só estou trazendo que essas pessoas têm esses pensamentos
E está escrito aí o que significa. É que vai haver uma tribulação antes do arrebatamento. São pessoas que acham que a igreja vai passar pela tribulação. Aí você depois é que vai estudando chegar a essa conclusão. A gente não tem tempo para destrinchar minuciosamente cada ponto desse aqui. Eu estou trazendo para que você saiba e que você depois busque entender. Existe a visão pré-milenista, pós-tribulacionista. Antes da grande tribulação, o arrebatamento vai acontecer. E a segunda da vinda acontecerá no mesmo, separado da tribulação. Tem as bases bíblicas? Tem. Então, você depois lê toda a Bíblia nesse sentido escatológico. Hoje o Google te facilita, é só você botar textos escatológicos, vai aparecer vários textos, inclusive do Antigo Testamento, e que você vai poder fazer um estudo minucioso, ok? Nós temos também a visão pré-milenista e midiotribulacionista, ou seja, a igreja vai sair no meio da tribulação, vai passar primeiro os primeiros 3 anos e meio, depois Deus vai tirar. Eles se baseiam aí na fornalha, mas eu já mostrei para vocês, a fornalha ela tinha um sentido. Deus precisava se fazer conhecer na Babilônia. E ele, então, usou Daniel no sonho e usa agora a fornalha para mostrar o seu grande poder. Fora isso, nós vamos ver que Noé só entrou o juízo de Deus depois que Noé entrou na arca. O Ló só entrou o juízo de Deus depois que Ló fora tirado. Então, base bíblica tem. Agora, a questão é ver, você estudar e ver o que o Espírito Santo vai te ensinar. Pode passar o slide. Eu tenho agora a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, com arrebatamento parcial. Depois você lê aí. Tem a visão pré-milenista e o arrebatamento pré-ira, antes da ira vindoura, né? Que é o caso aí de que eu falei de Noé e de Ló, tá certo? Depois você lê, talvez você tenha essas informações na sua Bíblia, se não é só você procurar por esse nome, pré-tribulacionista, pós, que você vai encontrar também bastante material e estudo na internet. Só peço a você para que não fique em uma linha só. É o caso, a autora da revista, que tem todo o meu respeito, como eu falei, ela não sabe quem é que, o autor não sabe quem é que vai estar dando a lição, mas ela ficou aqui numa linha única, voltada mais para a devocional e numa linha mais pré-tribulação. Então, ou melhor, pós-tribulação e médio-tribulação. Então, eu gostaria que você estudasse as outras linhas também e deixasse que o Espírito Santo te conduza a uma teologia que mais te fale ao coração. Agora, isso não fará diferença para a sua salvação, meu irmão. Se eu acredito que a igreja sai antes da tribulação, se não sair, eu vou ver no final, se eu estiver viva. E não vou perder nada, porque o importante é crer no Senhor Jesus. Agora, se de tudo realmente acontecer, eu estou preparada para ir encontrar com o meu Salvador de todas as formas, quer acreditando que é antes, quer depois. O importante é estar preparado para encontrar com Deus. Vigia, pois, prepara-te, meu irmão, para encontrar com o seu Salvador. É o que a Bíblia nos fala. Ok, então eu tenho aí a visão pré-milenista evangélica, que a gente mais se detém aí, a visão milenista de Agostinho, que nós ainda mantemos como batista esta visão, achando que Israel acabou por completo. Como eu falei, Israel é uma nação que foi concebida por Deus para ter uma missão específica, como físico. Não quer dizer que a pessoa israelita que morre sem Jesus, ela vai ter uma oportunidade diferente da nossa, não. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que a nação, como etnia, ela mostra claramente que existe um Deus. Quem trouxe a visão de um Deus único para nós? Foi a nação de Israel. Foi por meio dos judeus,
que nós cremos por meio da Bíblia, que chegou até nós, por meio de Jesus, que era judeu, por meio dos apóstolos também, que tiveram essa missão. Então, Israel é para ser luz para as nações. E a Bíblia vai dizer lá, que eu já li para os irmãos, no Pentateuco, que as nações foram criadas de acordo com o número de filhos de Israel. Olha só, das tribos de Israel. Então, há uma ação muito profunda com essa nação e que a gente tem que ter um cuidado, porque se você lê Isaías 40, a partir do 40, meu irmão, estuda a Bíblia, que o Espírito vai te ensinar muita coisa. Leia ali, tem promessa de restauração para a nação. Tem promessa de restauração para a nação. Não é que a pessoa sem Jesus vai ressuscitar para ter oportunidade, não. Eu estou dizendo como etnia, como governo, como sistema. Tem promessa de restauração para Israel. Pode passar? Então, aqui eu já estou há algum tempo nesses slides, mas elas são necessárias para que você saiba que existem tantas linhas que não dá para a gente discuti-la aqui. Eu tenho que falar direcionado e mostrar a você para você depois estudar. Agora, o que eu gostaria que você compreendesse nesse próximo slide, que eu já mostrei para os irmãos, é esse culto no céu. Esse culto no céu, João é arrebatado no capítulo 4, e ele começa a ter uma visão agora não mais da terra, como ele estava tendo antes, no capítulo 3 e 2. Ele é levado ao céu, ele vê o cordeiro, ele vê os selos. Quem é que pode abrir esses selos? Pode passar o slide, minha irmã. Então, quem é que vai abrir esse selo? Ele, então, é levado a este culto no céu. Não é que toda hora tem um novo culto no céu, não. É porque ele tem uma visão e depois ele volta para o culto. Ele começa a voltar a ver o culto no céu. Depois ele é mostrado os selos, as trombetas, e depois ele volta a ter novamente a visão deste culto. Porque nesse momento ele está selado neste culto. E aí são reveladas a ele as coisas futuras. Ele está arrebatado aqui, levado ao céu, como Paulo disse, conheço um homem que for arrebatado ao terceiro céu. Provavelmente Paulo também esteve nesse contexto, porque é eternidade. João é levado à eternidade, não tem princípio, meio e fim. Então, é revelado a ele os selos. Dentro dos selos, baseado no que aconteceu em Daniel, que Deus vai pegando cada ponto e depois vai abrindo com mais informações. No sétimo selo é aberto as trombetas, onde Deus vai destrinchar um pouco mais para João as coisas que hão de acontecer ao longo da história. Não é que vai chegar agora em 2020 e vai startar o final. Não, Apocalipse é revelar, já vem startando o final. Os terremotos estão acontecendo aí há tempos, cada vez em proporção maior. A maldade há tempo, cada vez em proporção maior. A ganância, Paulo vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, do verso 1 em diante, que os homens dos últimos dias serão jactanciosos, gananciosos, amantes de si mesmo, tendente ao mal, desobediente aos pais, e nós vamos ver pessoas matando seus pais, sua mãe, seus avós, não respeitando os professores. Quer dizer, a gente está numa proporção cada vez maior. Então, não fique aguardando o momento de startar. O que vai acontecer é que vai ter um momento em que Deus não impedirá mais o agir do mal no completo. E ele, então, vai focar e vai deixar que o mal impere, para que as pessoas que estão com o espírito de engano sejam cada vez mais enganados. E tomarem Deus que você tenha a consciência de ter um relacionamento com Deus para que a sua mente seja a mente de Cristo e não se deixe envolver pelo engano. Pode passar? Então, aqui no próximo slide, é aberto os selos e as trombetas, que a gente viu aí, o sétimo selo estão as trombetas, que Deus vai abrindo para nós o nosso entendimento. Se você tem dúvida nisso, é só olhar
as aulas que estão na página da IBL, as aulas anteriores, a primeira, a segunda aula, que você vai ter uma clareza maior. Eu te mostrei no próximo slide. Pode passar, minha irmã, pode passar. Então, eu te mostrei, eu já estou aqui no slide 11, eu te mostrei aí o mapa de todos esses descendentes de Abraão que combinaram essas religiões que hoje têm, tanto o cristianismo, pode passar, não sei se está tendo dificuldade de passar o slide aí, ou se está congelado só para mim. Então, o que acontece? Nesse mapa, eu tenho aí os descendentes de Abraão. Desse pode passar aí, nós já vimos, eu estou no 11, né? Pode passar esse. Pode passar esse também. Eu estou no 11. Então, esse aí. Então, pode voltar agora. A Jordânia, a Cisjordânia, que hoje briga por aquele pedaço ali, ela é composta também dos descendentes de toda essa região aí, e também de Ismael, dos amalequitas ali, Midian, que é de Edom, do Edomita, que é irmão de Jacó. Então, essa região toda são parentes. Esaú com a filha de Ismael, é a região toda parente. É esse grupo que Daniel 11 vai mostrar para a gente, afinelando, que a gente tem que prestar atenção nessa região, porque é dessa região que o império do mal vai se levantar. Pode passar? Então, estamos entrando aí, eu corri para a gente entrar agora às 9h30, e deu certo, nessa visão aí, tem a visão do culto no céu novamente? Pode? E aí nós temos... que eu vou falar hoje com mais detalhe, a visão aí do céu, lembra aquela visão que nós tivemos? João está lá e ele vê os 144 mil. Quem são eles? Mateus 27, 50, 54, destaque no 52, vai dizer que quando Jesus foi crucificado, houve um terremoto, depois você lê Mateus, houve um terremoto e os túmulos se abriram, fazendo jus à menção da festa em que era marcado a cevada. Na sexta noite na quinta noite era marcada a cevada, que ia amadurecer. Jesus, na sexta-feira, marca o túmulo das pessoas que vão ressuscitar. Perceba no 52 que ainda não ressuscitaram. Que momento? Apenas abrir os túmulos. A gente tem que prestar atenção nos detalhes que a Bíblia traz, porque é nesse detalhe que há a revelação espiritual. Então, foi apenas aberto os túmulos. Depois de aberto, ele vai dizer assim, e eles ressuscitaram depois dele. Depois dele quem? Jesus. Quando Jesus ressuscitou então, um grupo que eu não posso afirmar categoricamente que seja os 144 mil, mas na minha visão helenita, a partir dos meus estudos, eu penso que seja essa primícia. Porque quando Maria Madalena vai tocar Jesus, ele diz assim, não me toque, porque ainda vou ao Pai. Por que quando ele depois sumiu, ele manda o pessoal ficar esperando por ele na Galileia? Quando ele aparece para aquele grupo que está orando, e que Tomé fala, eu não acredito. Aí ele aparece e diz, pode botar a mão na minha ferida. Ou seja, houve ali uma ascensão ao Pai em secreto, que a Bíblia não revela, mas que nos deixa entender que ele provavelmente levara a primícia. Por quê? Porque no capítulo 13 no capítulo 14, de Apocalipse, ele vai dizer, quem são esses? São aqueles que não se contaminaram com mulheres, ou seja, não quer dizer que não seja casado. Foram casados, mas não se deixaram levar pela prostituição, que amaram o Senhor, que honraram o Senhor e que foram separados como primícias para Deus. Então, eu tenho que ver o que a Bíblia está me dizendo.
Mas vamos ver aqui algumas linhas de entendimento. Existem outras? Existe. Pode passar, minha irmã. E eu trouxe para vocês verem que existem outros tipos de entendimento desses 144 mil. Não quer dizer que a visão que eu tenha seja errada nem certa. E não quer dizer que a visão que os irmãos têm seja errada ou certa. Essa visão aí, pensando agora nos 144 mil, 12 é usado para representar o povo de Deus, que seriam 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, a nova aliança e a antiga aliança. Isso provavelmente pode ter acontecido. Mas eu não posso dizer que é certo ou errado. Como eu falei, é apenas uma visão teológica. Cada um vai orar ao Senhor e vai estudar a Bíblia em outros lugares também para verificar o que Deus vai falar no seu coração. Tá certo? Isso não vai fazer diferença para a sua salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Se todos da tua casa crerem no Senhor Jesus, serão salvos. Isso é que é importante. E ele diz aqui que é usado 12 vezes 12 e depois o número 1000. Em alguns casos, mostra a perfeição completa do agir de Deus. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. E também aí, outros termos simbólicos têm significado extra nesse livro, nesses números. Eles são israelitas, 12 mil de cada tribo, homens virgem puro. Este texto não deve ser interpretado como uma designação literal daqueles que irão para o céu. Não quer dizer que só esses vão estar na presença do Senhor Jesus. Não. Todos nós, a Bíblia nos garante que nós teremos uma vida eterna com Deus. E que ele fala desses 144 mil, que pode ser uma alusão à primeira aliança e à segunda aliança, 12 apóstolos e 12 tribos, mas também pode ser a primícia. Eu botei aqui em destaque a explicação dos 144 mil, o que significa na Bíblia o número 12. O 12 significa o testemunho e a autoridade. Se tu juntares o testemunho e a autoridade dos 12 tribos e multiplicares pelo testemunho e autoridade dos descendentes dos 12 apóstolos, multiplicado ao longo dos tempos, que biblicamente é representado por 1000, representa tempo, lembra? Um dia para o Senhor é 1000 anos e o meu ano como um dia. O número 1000 significa o tempo de Deus. Um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Chegará aos 144 mil. Você pode ler isso lá em Apocalipse 7, 9. Agora, precisas entender, tem algumas coisas que são segredo de Deus. Eu não posso querer entender tudo. Tem coisas que nos serão reveladas só quando estivermos com Cristo. E algumas que, se ele não quiser revelar, também não vai revelar. Fica na bênção dele. Pode passar. E aí, então, foram comprados, é aquilo que eu estava falando no início. Olha só, foram comprados para Deus como primícias de Deus. Apocalipse 14, de 3 a 5. Olha o que diz. E cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões. Lembra aquele culto no céu? Ele aparece no capítulo 7 e vai aparecer no capítulo 14. É a mesma coisa, só que agora ensinando um pouco mais sobre o que fora dito no capítulo 7. Nós temos que entender que Deus fala para as criancinhas dele. Depois ele traz novamente uma nova fala, significa a mesma coisa, mas ele amplia o nosso entendimento. Então ele vai dizer assim, e cantavam como um cântico novo diante do trono, dizendo diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia entender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Olha só como é que tem lógica quando Jesus ressuscita e aquelas pessoas são ressuscitadas com ele. Esses são os que não estão contaminados com mulheres. O casamento é maculado diante de Deus, então não há contaminação. Só prostituição há contaminação. Porque são virgens, são puros, são limpos diante dos olhos do Senhor. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde ele quer que vá.
estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E da sua boca não se achou engano. Lembra do espírito de engano? Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Meus irmãos, há uma promessa. Busque ficar puro, irrepreensível e nem se deixar levar por engano, porque o Senhor tem e se agrada dos seus filhos que assim agem. Então, mostra que houve uma primícia, que a festa da primícia, Jesus está. Depois a gente pode fazer até um estudo sobre isso, que eu já estudei com detalhe as festas, e eu posso estar mostrando para vocês. Jesus cumpriu cada detalhe das festas. Está faltando agora, que é chamada festa do outono. As festas da primavera já estão todas cumpridas em Jesus. E você vai ver detalhes. E um dos detalhes da primícia é que ele tinha que levar diante do altar do Senhor e sacudir as primícias diante de Deus. Porque se a primícia for santificada, todo o resto será santificado. E aí, então, é a minha fundamentação. Mas você pode construir a sua fundamentação. E dentro desse contexto, eu não sei se tem alguma pergunta, para a gente passar aí para o capítulo 10. Estão me ouvindo, meus irmãos? Eu não sei se tem alguma pergunta. Se não tiver, eu vou prosseguir. E você também pode mandar por escrito, por e-mail, a menos que você queira participar da live, né, deixando a sua fala aí junto com a gente, pode ficar à vontade. Helenita, não sei se eu vou sair do texto. Dentro da questão da visão das testemunhas de Jeová, eles têm uma certa afirmação sobre 144 mil, né, que eles seriam os escolhidos para estar nessa nova terra com Deus. A irmã sabe falar alguma coisa sobre isso? Meu irmão, o que acontece com os testemunhas de Jeová? Eles primeiro negam Jesus como Deus. Para eles é apenas um apóstolo, como foi Maomé, como foi qualquer um outro. Então, então o que eles ensinam, a gente não deve... Eu vou falar igual o Senhor Jesus fala. Você não deve nem se ater em ler. Mas eu já li, já estudei, lógico, como uma... Não só curiosa, mas como um declinar na teologia, a gente tem que estudar todas essas linhas. E o que eles abordam, esses 144 mil, é justamente dizendo, baseado em Mateus... Deus, porque depois eu posso até entrar em detalhe, não vou entrar, mas eu vou levantar aqui só para que os irmãos busquem saber disso. Realmente a terra foi feita para que nós habitássemos, tá certo? E Apocalipse... Irmã... Oi, pode falar. A irmã poderia falar agora ou depois sobre as duas testemunhas? Eu vou entrar nelas ainda. Obrigado. Eu estou no capítulo 10, depois eu vou entrar no 11, onde fala das duas testemunhas. Então, o que vai acontecer, meu irmão, respondendo a sua pergunta? Eles têm um espírito de engano. Então, a Bíblia diz que você não deve nem se preocupar com isso. Mas o que eles querem ensinar é que nem todos viverão no céu, porque eles têm um espírito de engano contra essas 144 mil, porque eles esqueceram de ler isso aqui. Foram comprados para Deus como primícia. Ora, se é primícia, significa que vai ter outros. A primícia significa que santifica-se a primícia para que o todo seja santificado. Se eu digo que tem primeiro, é porque vai ter segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, é porque eles não leem a Bíblia toda, eles leem apenas parte para serem conduzidos a um engano. Eu não sei se ajudei ou se compliquei, mas não dá para a gente entrar em profundidade ainda. Teria que ser um novo estudo, tá bom? Muito, muito bom. Ok. Então, agora vamos ao próximo, Apocalipse 10. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Apocalipse 10, 10 e 1 a 11 diz: tomei o livrinho na mão do anjo e comi-o.
Na minha boca era doce como mel. Havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Você vai encontrar essa mesma fala em Ezequiel. Por isso que a gente tem que olhar a Bíblia toda. Não é um conhecimento novo. João já havia conhecido esse texto. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvido. Porque não me queres dar ouvido a mim? Pois toda a casa de Israel é de afronte, obstinada, a duro coração. Ezequiel, ele fala dessa passagem onde ele diz que deva ser comido, então, o livrinho também. E esse seria amargo. Por quê? Porque Deus preparou um povo. Imagine, Deus preparou a igreja. A igreja deixou-se levar pelo espírito de engano e apostatou-se ao longo da história. Você conhece isso. Não é novidade, não precisa... Eu fiz a pós-graduação em História da Igreja, mas você não precisa se ater fazendo uma atualização, nem um estudo profundo. Todo mundo conhece que a igreja apostatou e tem pessoas que querem ser adorado como Deus. Mas ele vai cuidar dessa igreja apostatada. Mas a casa de Israel, ela apostatou. E cada vez mais essa mensagem que João ia trazer, meu irmão, ela está dirigida aqui a nós, os salvos em Jesus Cristo. E esses salvos, até um pouco antes de Paulo, era tudo composto por judeus. Judeus com coração endurecido. Muitos se converteram depois dos ensinamentos da igreja, mas que ainda tinham um contexto de que deveriam se converter ao judaísmo. Ora, então a palavra para João é: a Bíblia, ela é doce para nós, é ou não é? Ela acalenta a nossa alma. Mas quando vamos vivê-la na sua profundidade e comê-la, por que diz comer? Porque Eva comeu da árvore. E o momento que ela comeu, o mal que estava fora passou a imperar dentro dela. Tanto é que em Gênesis 4:7, Deus vai dizer para Caim: o mal jaz à sua porta, ou seja, está de tocaia. Sabe quando o animal está de tocaia para pegar uma presa? O mal está de tocaia na sua porta para pegar você. Agora, o desejo que você tem dentro de você para a inclinação para esse mal, você vai ter que... Pode ler já em Gênesis 4:7. Ele vai dizer assim: você vai ter que dominar esse desejo. É o que está acontecendo aqui. A palavra de Deus é doce, ela traz vida. Mas se você for vivê-la, por causa da nossa inclinação para o mal, ela se torna amarga, porque nós temos que abrir mão de muita coisa. E ao pregar o evangelho, ela se torna mais amarga ainda, porque quanto mais você fala a verdade, prega a verdade, há uma ação demoníaca ao redor que te tira a paz das pessoas que não querem ser inclinadas às verdades da Bíblia. Essas pessoas, ela traz para você amargura e angústia. Lembra que eu falei quanto a Apolion? Que Apolion, na Bíblia, ela significa esse homem que é o imperador da angústia maior. Por quê? Ele prega tudo quanto é coisa contra Jesus. É aquele que é contra tudo que prega sobre Deus. Então, esse livrinho amargo já havia sido pregado em Ezequiel. Mas agora volta para João, para que o João entenda que a mensagem que ele vai levar é uma mensagem de vida, mas ela vai ser uma mensagem amarga para muitos. Porque aqueles que não aceitarem a pedra de esquina, lembra? Jesus é bênção, porque ele firma o alicerce em Deus, mas ele vai ser pedra de tropeço e engano para muitos. Então está linkado. Muitos vão se tropeçar nela, muitos vão se amargurar nela, muitos se amarguram nessa verdade. Agora, você pode estudar um pouco mais, porque Ezequiel vai trazer detalhes sobre essa questão do pregar o evangelho, no nosso caso, e pregar as verdades da profecia,
para o povo judeu. E foi amargo, porque Jesus sofreu o amargor da morte, porque trouxe essa verdade, trouxe um sistema diferente do que os judeus estavam dentro do conceito pagão. E ali trouxe morte para ele. É interessante quando eu olho para a vinda de Jesus, eu percebo que quase ninguém fala também, que ali como sacerdote estavam não os fariseus, os saduceus. E esses saduceus, eles aparecem depois que tipo Epifanes, ele prostitui o templo, mata uma porca, os macabeus, eles entram defendendo o templo, e a partir deste momento começam a existir os saduceus. Esses saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Na verdade, eles não acreditavam em nada. Eles usurparam dos descendentes de Arão a oportunidade de ser sacerdote. Por isso que Jesus fala assim, vocês são víboras. Agora você entende por que Jesus atacava tanto aqueles sacerdotes, porque eles não tinham a autoridade de Deus para ser sacerdote, porque aquilo ali era um posto comprado. Foi Herodes que dera a oportunidade para aqueles homens serem sacerdotes. Eles não tinham essa autoridade dos céus. Eles tinham que ser descendente de Arão para poder ser sacerdote. Mas eles usurparam. É por isso que Jesus fala que eles são lobos, que eles são são víboras. E João também ataca esses homens por causa disso, porque eles estavam ali erradamente. Então percebam que João ia ter que trazer uma mensagem a um grupo um grupo vendido pelo o governo da época, né? Pode passar aí. Mas, com certeza, esse livrinho é a palavra de Deus, que é doce, mas ao penetrarmos nela, ela pode ser amarga, tanto para comunicarmos, porque tem o amargor da morte, como também para as pessoas que estão com o espírito de engano. Pode passar aí. Então, nós temos agora, depois, os anjos começam a tocar a primeira, a segunda. Dentro das trombetas, existe agora o anunciar. Então, eu vou para o próximo slide que diz aqui. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocou a sua trombeta, se cumprirá o mistério, o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e aos seus servos. Meu irmão, Paulo fora arrebatado. Pode passar o slide. Paulo fora arrebatado e foi contado a ele um segredo. Tanto é que ele diz, a mim foi revelado um mistério. Esse mistério está lá no Pentateuco, eu mostrei para vocês, quando fora dito que o Senhor traria um povo que não é nação, um grupo que o amaria e que ele faria ciúme aos judeus. E ele vai repetir isso em Romanos, no capítulo 11, ele vai trazer essa informação de novo. Paulo agora vai falar desse mistério. Qual é esse mistério? Pode passar que eu tenho uma série de texto aí para você. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, qual é o mistério? A respeito de Cristo, porque Cristo veio consolidar e fundar a sua igreja. Quem são as igrejas? Não mais agora uma etnia, um povo. São de todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Isso é novo? Não. Porque na história dos povos judeus, a gente vai ver que teve a prostituta, que ela agora, Raabe, que ela faz até parte da descendência. Nós temos Ruth e nós temos muitos outros que aceitaram o poder de Deus na vida delas, mas elas tiveram que se unir ao judaísmo. Agora Cristo traz uma liberdade para que possamos nos unir, ele agora como cabeça e nós o corpo de Cristo. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num corpo glorioso. Quem são esses? É a igreja do Cristo Jesus. Efésios 3, 4. Por isso, quando lerdes
podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? É o fundamento da sua igreja invisível. É um povo espiritual que mantém o Espírito Santo revelado e agindo neste mundo por meio desse grupo, que é a igreja lavada, remida, santificada, que não dorme. Quem dorme são as pessoas que não têm essa clareza de entendimento. 2 Tessalonicenses 2,7. Porque já o mistério da justiça opera, o mistério da injustiça opera. Lembra do império do erro? Somente há um que agora retém até que do meio seja tirado. Aqui, como eu falei, alguns teólogos dizem que eram os impérios. O império da Babilônia detém o da Médio-Persa, da Médio-Persa detém a Grécia, da Grécia detém a Roma. Mas o que detém mesmo é Deus que consolida, ou por meio do Espírito, da igreja ou de império. Não importa, importa que quem detém a ação do maligno é Deus. E por último aqui, Efésios 3:3, como foi este mistério manifestado pela revelação, como antes... Nelson entrou aí. Como foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Deixa eu ver, vamos seguindo. Próximo slide. Apocalipse 10. Uma das premissas, das principais chaves para se entender o que a igreja está em perceber que ela não faz parte da revelação do Antigo Testamento. Cristo e sua igreja foram o grande mistério de Deus, mas ela está contida no Antigo Testamento, como eu te mostrei. Não, é o 11, é o 11. Volta aí. Ok. Eu acho que, será que vocês não têm esse 10 aqui? Tudo bem. Eu vou ler para os irmãos. Então, vamos aqui os textos. Eu acho que eu tirei eles de lugar. Realmente, minha irmã, é lá que você vai. Ok. Oi, Lenita. Eles de lugar. Oi, pode falar. Eu vi uma reportagem bem interessante sobre o que a irmã está falando, sobre a questão da retenção do anticristo como impérios, né? E também agora nações do nosso tempo. E essa reportagem falava sobre a questão dos Estados Unidos em relação a como ele age para que o mundo seja um pouco mais democrático nesse sentido, que ele é o grande responsável justamente por controlar essa falta de abuso de outras nações contra outras nações, pelo poderio bélico e pelo temor também que ele tem a Deus por ser uma nação protestante. A irmã concorda com isso? Bem, olha só, todas as nações querem tomar o lugar de Israel. Até mesmo Roma, por muito tempo, e agora pelo império ali do período do Vaticano. Todas as nações querem tomar o lugar de Israel. Estados Unidos, ela pode se unir a Israel, mas ela não é detentor disso. Ela pode se unir, apoiar. Quem realmente não tem jeito é Israel, que vai fazer esse papel, que tem essa responsabilidade de fazer este papel. Eu vou ler aqui na tela... O que eu só coloquei foi a questão do protecionismo, né, nesse caso. Que, isso. Bem, eu entendi. Ele protege, mas ele não tem essa função. Entendi. Você entendeu? Ele não tem. Ele pode até tomar para ele, mas espiritualmente ele não tem. Porque Israel é protegido. Deus levanta uma nação ou outra, mas não quer dizer que é o encargo dele. Porque agora mesmo entrou um governo que não é. Você entendeu? Essa pessoa aí é inclinado pelo socialismo. Bem diferente do outro que estava. Então, provavelmente, vai ser mais um perseguidor. Então, a gente tem que ver que tem hora que Deus vai usar o Brasil, tem hora que Deus vai usar os Estados Unidos. Deus é que está maestrando quem ele vai usar para proteger. Que é ele que protege, ele protege. Entendeu? Ok. Ok? Mas eu não posso também, tudo o irmão tem que saber que eu não sou dona da verdade. Eu posso estar falando besteira.
Tá certo? Não. Essa é a minha compreensão. A irmã está trazendo dentro do campo teológico, nesse sentido. Isso. Dentro do campo teológico, a gente vê que tem muitas nações querendo pegar o lugar de Israel e tirar essa visão de que é Deus que protege. É Deus que protege. Não vem de uma forma horizontal. A proteção a Israel vem de forma vertical. E ele vai usar sistema, pessoa, nação. Ele vai usar, em cada momento, ele vai usar alguém para proteger. Tá certo? Eu queria ler uma poesia, vocês me permitem. Eu peço licença, porque é minha, né? Então, eu peço licença para incorporar a esse estudo. Essa poesia eu fiz para a minha igreja no ano passado, quando a gente deu posse aos ministérios. E então, foi pedido pela igreja que eu fizesse uma poesia para esse momento. Eu fiz e ficou dentro desse contexto que a gente está falando. Eu quero lê-la agora. Criador criativo, esse é o Senhor. Em um mundo multiforme, a igreja idealizou. Poim pokilos, palavra grega estranha para alguns, descreve com precisão o grupo que por Cristo alcançou a salvação. Poim pokilos, segredo do corpo, igreja assim chamada, une pessoa de todas as raças, tribos e nações. Sim, formada pelo pluralismo, em sua essência traz a variedade. Multiforme, multicolorida, colidente, conflitante, desigual. Porém, vive e luta pelo mesmo ideal. A diversidade é o seu assinalamento, mas todos vivem agora em um novo nascimento. Esse grupo tem em si algo muito especial. Tem como lema a diaconia, servir a Deus, ao próximo com alegria. Por meio do exercício do servir, em ministério se organiza, dando forma ao que Deus idealiza. O corpo ajustado, tendo como cabeça um Salvador amado, Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Pode passar o slide. Eu acredito, não precisa, mas glória a Deus. Acredito que ela mostra claramente qual é o papel da igreja, né? De estarmos, ainda que diferente, estarmos unidos num só propósito, um só pastor, um só Senhor, uma só visão clara de que Jesus é o nosso Salvador. Apocalipse, aquilo que eu estava lendo, uma das principais chaves para se entender o que a igreja está em perceber que ela não faz parte da revelação do Antigo Testamento, apesar de estar lá em Deuteronômio 30, já aparece ela. Cristo e sua igreja formam o grande mistério de Deus. O sentido bíblico de um mistério não é de algo misterioso, é difícil de entender, mas sim de um segredo que Deus manteve escondido desde antes que o mundo fosse formado. Agora que o segredo foi revelado, não é algo difícil de entender. Somos um povo de nações diferentes, língua diferente, raça, tribo e língua, mas somos um povo escolhido por Deus que tem um novo nascimento. Pode passar? Aí nós temos... nós vamos entrar agora dizendo em Isaías, Israel, após ser explanado os seus pecados, e será aquele dia que se tocará uma grande trombeta, e o que andava perdido pelas terras da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Percebo que essa profecia ainda está se cumprindo, porque Jerusalém ainda não tem o templo para que ali seja adorado o Senhor. Ainda está na mão dos gentios. 1 Coríntios 15, 50, 53. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não foram herdado o reino de Deus, nem o corrupto herda a incorrupção, nem no momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque o soar da trombeta, os mortos vão ressuscitar de maneira incorruptível e nós seremos transformados.
Tessalônica, que eu já li, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, vindo depois nós. Quero que você entenda que aí não é a vinda de Jesus como um lampejo que será visto do Ocidente ao Oriente, não. Essa aí é uma aparição para um retirar da igreja de forma secreta. E nesse momento, provavelmente, quem estuda elétrica vai entender. Vai haver grande catástrofe e cataclisma. Por quê? Porque vai ser as forças espirituais positivas, a força positiva esbarrando com as forças negativas, e muita coisa vai acontecer nesse momento em que a igreja estiver sendo tirada desta terra. Pode passar? Se você concorda, não tem problema. Tessalônica, eu já li para vocês, mas eu quero ler Tessalônica 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que vos escrevam. Jesus fala, presta atenção nos sinais, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite para o arrebatamento, e para quando ninguém nem sabe, pois que quando vier, quando disser a paz e segurança, não pode estar na tribulação. Se diz assim, a paz e segurança, igual foi quando no período de Noé, então as pessoas vão estar tranquilas, vivendo como se nada tivesse acontecido. E, de repente, o dia do Senhor vem para a igreja. Na minha entender, tirando-a. Mas, para alguns, vai ser uma vinda única. Eu não quero discutir isso, você estude lá e tenha a sua própria teologia. Tá? 1 Coríntios 8, 12. Mas vós, que somos do dia, seremos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos deu um destino para a ira, percebam, porque Deus não nos deu um destino para a ira, mas para a aquisição da salvação. Deus não deixará, igual a Noé, não deixou que Noé passasse pela ira, não deixou que Ló passasse pela ira. Mas vamos adiante aí, pode passar o slide, minha irmã. Aí, Paulinho, nós chegamos no culto do céu. As duas testemunhas. De madrugada, estava caído no chão. Levei ela de madrugada no hospital. Até logo, Zé. Então, nós vamos aí para as duas testemunhas. Maravilha! Nós temos aí as duas testemunhas. Na visão de Zacarias, aparecem-lhe duas oliveiras, à direita e à esquerda de um castiçal. E, ao perguntar ao anjo sobre o que eram aquelas duas oliveiras, que vestia-se de azeite dourado, o anjo lhe respondeu, estes são os dois ungidos. Por que eu não consigo botar do Paulinho? É a mesma testemunha que aparece em Apocalipse. Zacarias vai falar dessas duas oliveiras. Estes são os dois ungidos que assiste diante de Deus, o Senhor da nossa terra. Agora eu vou levar os irmãos a duas compreensões muito importantes. Primeiro, Elias pode vir? Pode, porque se ele esteve, ele for arrebatado e ele foi trasladado para o céu, o seu corpo já está glorificado. E assim como desce os anjos no céu, ele pode vir. Moisés pode ter estado naquela primeira ressurreição, quando Jesus abriu os túmulos e houve uma ressurreição de um grupo. Então, agora, nesse momento do fim, lembra as coisas que eram, as coisas que são e as que virão. Pode acontecer, ninguém descarta a possibilidade, o Senhor é Deus, ele pode mandar, por quê? Lembra que esse Nico, ele vai fazer muitas coisas, sinais milagrosos, nunca entendido e nunca visto. Deus também, assim como na África, ele confronta com milagres ainda muito maior. Deus pode usar essas testemunhas. Pode acontecer? Pode. Eu não quero limitar Deus com a minha percepção humana. Deus pode fazer o que ele quer e pode. Mas lembrando que alguns teólogos também dizem que essas duas testemunhas é o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
que elas são por si só as testemunhas ungidas. Por quê? Lá em Zacarias aparece como os 2 azeites de ouro. As palavras do Senhor, ungida como a lei de Moisés, e os profetas, elas são vistas como um bálsamo do Senhor, que age sobre a cabeça de Arão, que desce as orlas dos seus vestidos e faz todo um complemento de unção para os santos de Deus. A gente tem que entender isso, porque tudo que fala no ungir, na unção, está estabelecido por meio de azeite. E esse azeite, ele aparece. A lei era o azeite que servia, que vestia de Moisés, enquanto que a profecia era o azeite dourado, que vestia aos profetas. Toda vez que para esses homens agirem, tinha que ter uma unção de azeite, simbolizando toda a palavra que eles receberiam de Deus. Lucas 16, 29, disse-lhes Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, falou-nos hoje agora por meio do Filho. Então, nós temos 2 situações aí que eu não quero fechar a questão, pontuar como ponto final. Eu não quero limitar Deus. Pode vir? Pode. Mas a gente não pode esquecer que esses azeites, as testemunhas que Deus separou, é a sua própria palavra, vida confiada em Cristo Jesus, como mistério no Antigo Testamento, ainda que apresentando o Messias pelos profetas, mas encarnada no Filho de Deus no Novo Testamento, tá certo? Paulinho, eu não sei se respondi a sua pergunta, mas, como eu falei, eu não tenho todas as informações, são as respostas mais plausíveis que eu já encontrei de acordo com alguns teólogos. Muitos têm devaneios, que eu não quero nem confundir a sua cabeça. Mas você pode ler, estudar, buscar outros teólogos que talvez tenham, te dê uma informação mais precisa. Mas eu fico aí com a palavra do Senhor Jesus, não descartando a possibilidade, porque o iníquo fará muita magia. Então, Deus vai ter que agir com rigor. E talvez ele tenha para o povo de Israel que trazer essas 2 testemunhas, figurando Moisés e Elias como os profetas, tá bom? Helenita. Oi, pode passar o slide, minha irmã. Essa questão das 2 testemunhas, na visão dos teólogos, a irmã fala sobre a lei e a graça. Sim, a lei e a graça em Cristo Jesus. Coerente. Eu acho bem coerente. Manifestada em Cristo Jesus. Porque na lei, a gente não pode desprezar a lei. A estrada já havia, que era um caminho em Deus para chegar ao homem, ou para o homem chegar a Deus. Mas a lei vem botar placa. A partir da placa, eu sei se eu estou fora dessa estrada ou não. Então, Jesus vem finalizar, e em Cristo há um cumprimento desse rigor. Jesus mostra para a gente claramente o que Deus quer. Você não pode estar à margem dessa estrada, você tem que estar no caminho. E a lei é a placa, para me dizer se eu estou fora ou se eu estou dentro. E Salomão, em sua sabedoria, capítulo 3, verso 18, ele vai dizer que a lei é a própria árvore da vida. Ora, então ela estava lá no jardim. Ela estava no jardim, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. A lei é a palavra. É a palavra quem é? Encarnado Jesus. Você entendeu? Então a gente tem que compreender que a lei tem que ser observada assim, como testemunho vivo, santo para Deus. Aí eu tenho aí Isaías 45, que diz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aceitamos como verdade inefável esta afirmação de Deus. Agora, como devemos entendê-la? Isaías 45, eu escrevi para você isso aí, entender bem, e depois ler. O que é criado por Deus? O mal no sentido moral não é criado por Deus. Deus não criou o mal no sentido moral. O sentido moral, ele vem
deturpação das leis do Senhor. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade e continua a não subsistir o mal. Salmo, ele vai dizer, Deus não tenta ninguém, pois ele é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tiago vai falar sobre isso. Pode passar? Então, meu irmão, eu quero te dizer claramente que este mal que a Bíblia está falando, em Isaías 45, e que a Bíblia está dizendo aqui, a visão do mal, a luta entre o mal e o bem, não fora criado por Deus este mal de prostituição. Isso aí é uma decadência moral que o homem entrou a partir dos seus próprios desejos e inclinação para a ação satânica. A palavra mal em Isaías 45:7 tem a sua origem em uma palavra que pode ser que ter vários sentidos. No contexto em que ela aparece e em outros versículos, onde é mencionado que Deus faz ou traz o mal e tem o significado de calamidade ou punição. Tem o sentido oposto à paz. Outro texto do mesmo capítulo de Isaías 45, encontramos esse mesmo sentido da linguagem. Deus cria o mal, sim, para punir aqueles que estão agindo contra as suas leis, que foi o caso do mal que ele criou para Judá, levando o cativo para a Babilônia. É este mal, mas a deturpação moral negligente, impulsiva, é uma inclinação do homem dos desejos malignos. Em 45:8, Deus assegura paz e salvação. Penaliza o mal. Ser justo é penalizar o mal. Ora, se você luta para ser justo diante de Deus, ser bom diante de Deus, Deus age punindo o mal a seu favor. Ele diz, você busca a justiça, te dou a paz. Você não quer a justiça, automaticamente você está buscando a penalidade para o seu próprio mal. Tudo que você planta, você vai colher. Essa interpretação desse texto tem base quando é dito que o próprio Deus usa Ciro para livrar Israel de Judá, de seus algozes. Deus irá punir as nações que estão agindo. Quer dizer, Deus usa Nabucodonosor como chicote para Israel, para punir Israel, e agora usa uma nação dos persas, por meio do Ciro, para trazer Israel à redenção. Percebam que ele age em questão deste mal para punir a humanidade. Vai ter uma punição? Vai, não se iluda, meu irmão, vai ter uma punição. Por quê? Deus não faz, ele não tem conivência com o mal. E nós vamos agora, já encerrando, eu vou te trazer essa palavra, pode passar o slide? Eu vou te trazer aí esse contexto geral. A palavra mal em Isaías, Deus adverte que trará males. Em Josué, a mesma palavra é encontrada no original, é visto também em 2 Reis, punição ou calamidades. Então, ele mostra por meio das trombetas e dos abrir dos selos. Ele podia intervir? Podia, mas Satanás está agindo contra a destruição do mundo, mas não ainda na totalidade. Vai ter um momento que ele vai agir de forma total e Deus vai permitir. Nada acontece sem que Deus não permita. Deus é o Senhor da história. Igreja, creia no Senhor Jesus, porque Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Não é para você ter medo, é para você estar atento, porque Deus tem o domínio sobre todas as coisas. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. A chuva da pandemia vem para todo mundo, mas como você passa por ela é que faz a diferença. Se você está sobre a rocha, o Senhor vai proteger, ainda que sejam chuvas torrenciais. Amém? Vamos passar o slide, que eu já estou agora consolidando para o fim. Eu quero só que você termine esta lição sabendo que cada palavra tem o seu sentido e que a Bíblia explica a própria Bíblia.
Então, mar, água, rios e fontes de água, quando você lê no Apocalipse, o próprio Apocalipse, a partir do capítulo 17, ele vai te ensinar o que que é. Ele diz, são povos, são pessoas, são multidões e nações. Você vai ler isso em Ezequiel, Abacuque e também em Apocalipse. Então, a Bíblia ensina, quando ela diz, saiu um grande monstro do mar, significa que do meio da multidão de nações surgiu um grande império ruim. Então, são simbologia que a própria Bíblia ensina. Ventos são símbolos de agitação política sobre a terra. Então, quando diz que os 4 ventos se agitará, isso provavelmente é que as nações se agitarão. Então, a gente tem que ficar atento. Pode ter sentido literal? Pode, dependendo do contexto que você olha. Se você olhar para o método devocional ou para o método histórico em que nós vimos grande catástrofe de vento, você pode ver, mas na escatologia ela tem o sentido de que há no meio da terra um agitar político. Eu não estou falando em política como alguns dizem. Lá vai ela falar sobre política. Não, eu não estou falando em política, eu estou te dando o cenário no qual nós estamos inseridos. Asa simboliza a agilidade, tanto é que em Daniel nós vamos ver que aquela simbologia dos animais, o leão tinha asa, porque é um agir com agilidade, destreza e rapidez. A simbologia da Grécia, onde vem, agora esqueci o nome dele, fugiu, desculpa, não. Mas quando fala na Grécia... Isso, Alexandre o Grande, obrigada. Onde vem Alexandre o Grande, vem acompanhado, esse leopardo vem acompanhado de asa. Pode ver, destreza, rapidez, agilidade. Então, a gente tem que olhar para a Bíblia, porque a Bíblia ensina a Bíblia. Pode passar. Estou correndo aqui para a gente encerrar. Mulher, o que significa mulher na Bíblia? Israel, gente, é simbolizada pela esposa, pela mulher grávida. A igreja sempre vai ser a noiva, imaculada, virgem, limpa. E a igreja apostatada, você vai encontrar Apocalipse 17, ela é representada pela mulher adúltera. Porque Deus mostrou claramente que aqueles que buscam outros deuses é prostituído, é prostituição. É como se estivesse adorando falsos deuses. Então, depois você lê os textos, claramente eu não posso ler para você. Pode passar aí, que eu já estou terminando. Então, nós vamos entrar na aula que vem aí sobre Apocalipse 12, porque a lição agora acabou. A hora acabou aqui, não dá para eu continuar. Eu quero em Apocalipse 12 que você entenda que não é Maria que foi levada ao céu. As coisas que eram, as coisas que são e as coisas que virão. Jesus vai fazer João agora ver como Israel foi que gerou o Cristo, gerou o Messias. É isso que ele está mandando João ver. Por que está sobre a lua? Por que eu sei que é Israel? Porque tem 12 estrelas na cabeça dela. As 12 tribos. E está sobre a lua. Quem rege o tempo da terra para Israel é a lua, não é o sol. O calendário de Israel é lunar. Perceba que o dia começa para eles quando começa a tarde, 6 horas da tarde. Quando falou que Paulo ensinava até meia-noite, não é que Paulo estava do início do dia, não. Paulo começou a ensinar naquele sábado às 6 horas da tarde. E já tinha altas horas da noite que ele estava ensinando, porque o dia de sábado começara a parte da tarde. Então, é lunar. Tudo que diz a Israel é lunar, não é solar. Solar é o nosso calendário gregoriano. Quase que não sai o gregoriano. Gregoriano que tem que ser visto aí. Ok? Então, eu quero que você fique com essa imagem na mente, que é Israel que a Bíblia está falando. O que Jesus vai fazer com João? João, agora eu vou te contar a história como é que foi. Israel foi concebido, separado como esposa do Senhor, deu à luz ao Messias. Houve uma guerra para que esse menino não aparecesse. Satanás tentou destruí-lo por meio de Herodes.
perseguiu, eu tomei esse menino para mim, levei ele para o Egito, protegi esse menino. Israel se desviou do seu propósito, eu entreguei a Israel ao deserto, ou seja, tirei Israel do cenário, deixei a igreja agora no cenário para poder, eu vou tratar com Israel. É isso que a Bíblia está falando nessa mulher grávida. E aí eu quero só passar o slide, se a minha irmã me ajudar, eu quero só passar o slide, não vou falar sobre eles, para que você saiba o que vai estar pela frente na próxima aula. Então, eu tenho a mulher que foge do dragão, pode passar. Tem aí, eu vou explicar com detalhe aí, a antiga serpente, que é chamada o dragão. Deus fala a menção da antiga serpente para nos levar para o Éden, para a gente possa lembrar do Éden. Pode passar? Aí nós temos, o mundo está como uma bomba para explodir a qualquer momento. Deus, quando soltar o Inico, aí pode passar. Nós temos aí, já liberados os cavaleiros, já. O anticristo, ele veio já em alguns momentos, não completamente, mas ele já tentou botar o seu ninho, inclusive aqui no Brasil. Mas Deus bateu com o martelo dizendo que ele só vai reinar completamente quando Deus permitir, quando Deus tirar o que o detém. Pode passar? Aí nós vamos falar do 66, que eu já deixo na sua cabeça, pode passar, já fiz aí, para que você entenda que é um sistema humano. A estátua ela tinha 60 côvados por 6 de curva de largura. É um sistema humano. Esse 66 é um sistema humano que dará força ao Inico, que dará força ao homem do mal. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Pode passar? Nós temos aí, enquanto que o detém não for afastado, não vai explodir o mal por completo. Pode passar? Só para que você saiba o que virá pela frente. A Cisjordânia, que está hoje, parece que não, mas está protegendo para que a capital de Jerusalém não seja corrompida, como está sendo corrompida Tel Aviv. Até passeata de um contexto não orientado pelo Senhor em termos de sexualidade, é feito lá em Tel Aviv. E em Jerusalém, Deus está aguardando para que não seja feito. Então, no momento certo, Deus dará Jerusalém a Israel. Pode passar? Pode passar? Eu acho que... Aí nós temos aí as nações que vão surgir, já estão postas para poder se coligarem. Aí nós temos também o anticristo, que nós vamos falar sobre ele, que ele surge aí da coligação desses impérios, pode passar, e desse sistema. Pode passar, que a gente vai falar sobre isso, já falei, mas vai passar. Vou falar sobre Medina e o que diz em Daniel 7, ou em Daniel 11, final do 12 também, sobre Medina, que significa Medina. Pode passar? Pode passar, só para que vocês saibam o slide. Vai passando. Pode passando o slide. Vou explicar Medina, vocês viram ali Meca e os textos bíblicos aí. Então, eu quero agora encerrar agradecendo, eu espero ter somado, pode ir passando enquanto eu falo, eu espero ter somado a sua vida para que possamos entender junto um pouco do Apocalipse, do revelar de Jesus. Não quero fechar como verdade absoluta o que eu digo. Eu quero que você seja como os berianos, que você vá atrás, que você pesquise, busque do Espírito Santo, mas é apenas uma orientação que vem do céu, do coração de Deus, para que você entenda que existem outras linhas, fora essa que a gente está ainda com uma visão batista do século IV. Nós temos que nos atualizar. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, vamos estudar, vamos aprender, vamos amar, conhecer do coração de Deus. Essa carta
muito importante. Não deixe que sua igreja fique relapsa. Foi o Salvador que escreveu para a igreja. Temos que lê-la. Tem promessa de bênção quando lê, quando estuda e quando a gente ensina essa maravilha. Pastor, obrigada. Irmã Helenita, mais uma vez, obrigado pela grande ministração desta aula tão